Olá, pessoal. Aqui segue a explicação do conteúdo referente a endereçamento IP. Inicialmente, é pertinente relembrar aqui aquele modelo de pilha de comunicação TCP/IP, na qual o protocolo IP se encontra aqui na camada de rede, juntamente com protocolos ARP, ICNP e GMP. Essa camada de rede tem endereçamento lógico. O endereçamento físico é o correspondente ao que é realizado nas camadas inferiores aqui. Assim, então, endereçando especificamente o protocolo IP, nós podemos ver variações tanto do protocolo IP versão 4 ou versão 6. Iniciaremos pelo protocolo IP versão 4, comentando os aspectos mais gerais e em seguida a utilização dos endereços IP. Aqui, nessa primeira ilustração, nós trazemos o formato de um pacote IP, que é chamado datagrama. Esse é o cabeçalho somente do datagrama e, em seguida, então, virá os dados que não estão mostrados aqui. Mas esse aqui, então, é a parte do pacote que carrega as informações de gerenciamento do protocolo Internet versão 4. O primeiro campo inicializa exatamente com 4 bits, indicando que é a versão 4. Chama atenção aqui que a largura dessa tabela são 32 bits. Portanto, tanto o endereço de origem quanto de destino do pacote tem 32 bits. O endereço de origem é importante para saber para onde voltará a resposta a um pacote qualquer. O endereço de destino é importante para encontrar o receptor alvo do pacote. Com esses 32 bits, são 4 bytes, podem se endereçar aproximadamente 4 bilhões de endereços IP. Parece um grande número, mas hoje em dia já se encontra perto do esgotamento, principalmente em função da hierarquia de distribuição deles. Esses endereços que eu cito são quaisquer endereços que possam caber em 32 bits, mas na verdade existem faixas reservadas para usos específicos. Os dois tipos de endereço que existem são os endereços públicos e os endereços privados IP. Todos vão ocupar o mesmo espaço no cabeçalho do datagrama, conforme está aqui, mas eles têm utilidades diferentes. Os endereços públicos podemos considerar análogos aos números telefônicos, com o código do país. Eles representam endereços únicos e exclusivos e são distribuídos por faixas a diferentes instituições, e isso ocorre de forma hierárquica. À medida que quando se criou o protocolo Internet versão 4, existia poucas instituições interessadas em participar, então hierarquicamente faixas de valores de endereços foram distribuídas e essas poucas instituições foram redistribuindo essas faixas de IP. Qualquer um desses endereços públicos é acessível a nível mundial. Por outro lado, alguns valores de IPs, que claramente não duplicam os endereços públicos, mas são faixas restritas separadas, são chamados endereços privados. Esses endereços privados, eu vou rolar um pouco abaixo aqui, se concentram em 4 faixas. Esqueci de comentar um detalhe, você reparou que a representação é decimal no IP versão 4, certo? Cada byte é representado de sua forma decimal, indo de 0 a 255. Portanto, os IPs privados podem ter esse seguinte formato: IP 10.0.0.0 até 10.255.255.255. Portanto, esses 3 bytes menos significativos representariam o dispositivo específico ou parte da subrede, e os mais significativos 10 são fixos. Portanto, assim se representa uma subrede que utilize essa configuração com todos os dispositivos seria 10.000/8, indicando que os 8 bits mais significativos são indicativo de qual subrede pertence. Portanto, quando se fala em endereços privados, lembre-se que eles são usados somente em subredes, em redes fechadas, LANs. A segunda possibilidade é os iniciados em 172.16.00 até 172.31. Por que 16 e 31? Quando nós olhamos na representação binária, nós podemos ver que o 172.16 tem essa representação aqui e
17231 tem essa representação. Então, são os 12 bits mais significativos que são constantes e o que vier no restante dos bits pode representar subredes ou dispositivos individuais. E a terceira é a classe que começa com 92168 e tem os 16 bits mais significativos fixo, de forma que suporta dispositivos até 192.168.255.255. Portanto, representado por 192.168/16, sendo os 16 bits mais significativos fixos nesse caso. A utilidade desses endereços privados se mostrou especialmente interessante em redes que são fechadas, que não têm acesso à internet comercial externa, e por não duplicarem IPs públicos, então, elas podem ser repetidas em diversos lugares do mundo. Eu posso ter um computador, por exemplo, com o IP 192.168.1.1, pegando esse exemplo aqui, .1.1, e uma rede logo adjacente, em outra subrede mais próxima aqui geograficamente, eu posso ter outro IP 192.168.1.1, como em uma rede do outro lado do mundo, uma outra LAN, uma rede local, eu posso ter um computador com o mesmo IP. Isso vai se repetir e não é nenhum problema. Quando, na verdade, os IPs públicos são únicos e exclusivos e serão endereçados de forma única no mundo. Portanto, os endereços privados são somente para serem utilizados em redes fechadas. Existem mais alguns endereços especiais, como, por exemplo, o loopback, que é um endereço que, chegando um pacote endereçado a esse endereço específico, 192.168.0.0, mas comumente 192.127.0.0.1, ele vai simplesmente retornar, não vai sair do computador. Isso é um endereço utilizado como teste de camada de rede ou também para acesso de serviços no próprio computador. Assim que, se você consulta algum serviço pelo IP 127.0.0.1 ou no computador Unix, um host chamado localhost, que tem esse número implicitamente definido, ele vai simplesmente buscar esse mesmo serviço no seu próprio computador, sem sair da camada de rede. Esse pacote vai ser criado na camada de aplicação, vai descer pelas outras camadas, chegando na camada de rede ele vai ser direcionado de volta como se tivesse sido recebido. Assim, usado tanto para comunicação entre processos dentro da própria máquina, também como teste de rede. Portanto, ficam bem claro os papéis dos dois tipos de endereço. Esses endereços públicos são aqueles mais diversos. A maior parte deles, por exemplo, esse próprio exemplo tomado aqui é um IP público, 200.132.35.25. Qualquer outros que se encaixem nesse formato, 10.xxx, 172.16, 172.31, xxx, todas as variações intermediárias, 192.168, xxx, variações intermediárias, serão somente privados e não serão roteáveis. Essa é uma questão interessante dos endereços privados. Eles não serão roteados entre redes. Uma vez que um pacote tem destino algum IP privado e chegar num dispositivo que faz roteamento de rede, não estando presente numa das subredes acessíveis diretamente por ele, esse pacote será descartado, pois ele não pode ser roteado numa Wide Area Network, uma WAN. Não será nunca endereçado ou entregue a uma interface, vamos dizer, fora de uma subrede para a internet, pois nenhum desses endereços localiza na internet, são somente nas redes locais. Portanto, recebendo um pacote endereçado a um desses endereços de classe privada e ele não estando dentro de uma das subredes acessíveis a um roteador, ele será descartado e provavelmente retornará um erro através de uma mensagem de ICMP, que é um protocolo específico para gerenciamento de redes e sinalizações. Já quando entramos agora no assunto de Internet Protocol versão 6, IPv6, pode-se ver essa representação de como é o formato do cabeçalho e datagrama do protocolo Internet versão 6. Reparem que a largura da tabela em bits é a mesma, são 32 bits. No entanto, aqui, o endereço de origem e destino tem reservado 4 linhas, ou 128 bits por endereço. Além de aumentar a disponibilidade de endereços, que não são mais limitados a 4 bilhões, mas a um valor
aproximadamente 3,4 vezes 10 a 38 endereços. Você pode ter uma ideia que é um número 340 seguido de 36 zeros. É um número bastante grande, inclusive com previsões futuras de dispositivos na rede. Esses endereços permitirão uma alocação hierárquica de endereços de forma que aqueles endereços mais geograficamente próximos terão os bytes mais significativos, os primeiros parecidos, e sucessivamente os últimos bytes, como pegando esse exemplo aqui, esses bytes aqui representam subredes e dispositivos individuais, enquanto que esses bytes aqui representam hierarquicamente, geograficamente, onde estão os roteadores. De forma que as tabelas de roteamento serão muito mais simplificadas, uma vez que os bytes mais significativos estarão geograficamente na mesma região. Esse mesmo processo de divisão hierárquica dos IPs de acordo com região fez com que no protocolo Internet versão 4 muitos dos endereços deixassem de ser utilizados efetivamente. Também existem endereços especiais, como por exemplo o loopback, que é o endereço 0, 0, 0, tudo 0 e 1 ao fim. E tipicamente se usa a representação hexadecimal. Repare bem, a cada 2 bytes é formada uma palavra, mas ela tem representação hexadecimal. Podemos ver aqui OD B8. Não é decimal, pois, portanto, é hexadecimal. Se nós abrirmos isso aqui na representação binária, ela ficará com um número bastante grande, que pode se imaginar ocupando 4 linhas nessa tabela. Em função da faixa maior, número maior de endereços no IPv6, é provável que não se necessite nenhum tipo de recurso como os endereços privados, pois a nível global, cada endereço ou cada dispositivo poderá ser endereçado com um endereço único, atribuído de acordo com o nível hierárquico onde se encontra a subrede desse dispositivo. Sugiro agora que cada um abra suas interfaces de rede e encontre o seu endereço IP. Aqui eu deixo imagens de como fazer a localização desse endereço, e eu vou deixar gravado aqui também que eu vou localizar agora o meu endereço da minha interface. Inicialmente eu vou clicar embaixo aqui onde diz interfaces de rede e abrir rede e compartilhamento. Aqui eu tenho uma área local com cabo conectado, então vou clicar sobre ela e vou em detalhes. Nesses detalhes nós podemos ver que eu estou conectado a uma rede com o meu IP 192.168.2.113 e a máscara de subrede é 255.255.255.0. Esse é meu endereço privado porque eu estou numa subrede. Quando o meu computador necessita acesso à internet, ele encaminha pacotes a esse computador aqui, que é o gateway, aquele capaz de realizar a tradução do pacote para acesso à internet. Bom, a segunda alternativa é abrindo o pronto de comandos do Windows, ipconfig. Aqui eu vejo novamente que a minha interface local, que é essa aqui que eu estou destacando, ela tem esse IP, IPv4, e essa máscara, IPv4. Aqui também consta o endereço IP versão 6, já que essa minha rede suporta IP versão 6. Aqui está ele. Se você quer descobrir seu endereço IP público, você deve clicar aqui. Existe um site que nos ajuda a descobrir o nosso endereço IP público, uma vez que as interfaces de rede do meu computador só têm IPs locais e não existe um mecanismo diretamente para determinar o meu IP público. Então eu vou abrir aqui agora esse site que tem meuip.com.br, alguma propaganda, e o meu IP público é esse, 177.75.145.15. O que significa que quando eu envio um pacote para a internet, busco por algum serviço,
esse será o endereço de destino de origem do pacote após passar pelo meu gateway. E no retorno, esse endereço receberá a resposta antes que seja encaminhado na rede interna ao meu computador, que é o destino final do pacote. As novidades do IPv6, algumas eu já comentei em relação ao IPv4. Inicialmente, tem essa questão de que os endereços IP são muito maiores, com 128 bits no lugar de 32, então vai permitir a longo prazo uma expansão muito maior da rede. O endereçamento hierárquico simplifica as tabelas de encaminhamento dos roteadores, diminuindo assim a carga de processamento dos roteadores. Existe um serviço implícito do próprio IP, versão 6, que é a autoconfiguração de endereços. Atualmente, no IP versão 4, nós usamos o serviço de DHCP, que é um protocolo de mais alto nível para realizar a configuração eficiente de uma rede IPv4 automaticamente. IPv6 já prevê isso de forma nata. O formato do cabeçalho foi remodelado em relação ao IPv4, ele é mais simples e eficiente. Quer dizer, ele insere menos bytes em outros campos, apesar de inserir mais bytes para endereços. Existe a possibilidade de cabeçalhos de extensão, com mais funcionalidades. Suporte nato à qualidade diferenciada. Isso quer dizer qualidade de serviço. Significa que pode ser priorizados os pacotes com relação a rotas com maior atraso, menor atraso, ou maior taxa de dados, ou maior confiabilidade de acordo com o tipo de aplicação. E o IP já permite e já inclui opções para que, consultando o cabeçalho de um pacote IP versão 6 qualquer, você saiba qual o tipo de qualidade de serviço que se prefere. Seja uma rota mais rápida, uma rota mais confiável, ou nenhuma das duas não declarada. O formato do pacote IPv6 também já vem com alguns campos reservados para uma futura expansão de funções ainda não implementadas. E, além disso, nós já comentamos lá que a função de encriptação é nata a camadas superiores lá no formato da pilha modelo OSI, mas aqui na versão 6 do IP já se prevê a possibilidade de implementação de encriptação a nível de camada de rede, aumentando ainda mais, portanto, a segurança da comunicação. Sugiro que quem tiver interesse e veja detalhes mais avançados em relação ao IP versão 6, consultar esse endereço, ipv6.br, e já tem algumas informações bem avançadas sobre endereçamento. Mais detalhes que não são tão pertinentes no nosso estudo aqui, mas que são de fácil compreensão. Agora, voltando a exemplos usando o IP versão 4. Como eu sei se dois dispositivos estão na mesma rede? Pois é muito importante saber se o destino de um pacote está na mesma subrede que a minha ou está em outra. Assim, para determinar onde está o destino, a primeira decisão a ser tomada é: ele se encontra na mesma subrede ou em outra. Assim, se usa para isso esse recurso de configuração também, que é a máscara de subrede. Eu já mostrei no meu próprio computador onde estava a minha máscara de subrede há pouco. Ela tinha esse formato aqui, por um acaso. A máscara de subrede, ela indica em bits ligados quais são aqueles bits que pertencem à identificação da subrede. Começam pelos bits mais significativos, que sempre estarão, algum deles estará ligado, e os menos significativos, por indicarem os dispositivos individualmente, serão 0 na máscara de subrede, dizendo que quando eu vou fazer uma comparação entre dois IPs, eles não serão levados em consideração, esses bits menos significativos, para comparar se os dois endereços estão na mesma rede. A operação para verificar se dois dispositivos estão na mesma rede, para definir se será entregue diretamente o pacote ou será entregue através de um roteador ou de um gateway, ela é a seguinte: é o endereço de origem e lógico bit a bit com a máscara, o endereço de destino e lógico com a máscara e a comparação entre o resultado dessas duas operações. Se o resultado for igual, significa que os dois dispositivos estão na mesma subrede e o pacote será encaminhado diretamente, inserindo o endereço físico do dispositivo de destino, pois ele deve ser conhecido ou deve ser possível se descobrir ele, já que ele se encontra na mesma subrede. Quando essa operação de AND lógico
dos dois endereços e a comparação resultar diferente, isso significa que o host de destino está fora dessa subrede. Portanto, o datagrama será encaminhado através de um router, um roteador ou um gateway que tratará de diferenciar a subrede de destino e se ela é acessível. Assim, será inserido o endereço físico do router ou gateway de destino localmente, mas o endereço lógico do pacote será mantido o endereço lógico original de destino. Lembre-se, o endereço físico pertence às camadas inferiores da pilha, e o endereço lógico à camada de rede, onde se encontra o IP e a qual nós estamos focando aqui nessa aula. Trago um exemplo numérico a seguir. Nesse exemplo, o que temos é verificar se os IPs 192.168.123.132 e 192.168.127.152 estão na mesma subrede. A máscara da subrede é /24. Ok, inicialmente eu preciso construir a máscara de rede. Já que ela diz /24, significa que os 24 bits mais significativos representam a subrede. Portanto, um endereço IP versão 4 com os 24 bits mais significativos ligados. São 8 bits, 8 bits, 8 bits, 8 bits em 0. Portanto, essa máscara de subrede também pode ser mostrada como 255, 255, 2550, fazendo a conversão de binário para decimal de cada byte. O primeiro endereço, fazendo a conversão de decimal para binário, será 192.168.123.132. Ele é representado dessa forma. Vou passar aqui como rapidamente eu costumo fazer isso no Windows. Abrindo a calculadora do Windows, ver modo programador, decimal. Eu posso digitar uma parte do endereço, como por exemplo 192, converter para binário. Está aqui a conversão do binário dele. Essa é a primeira parte aqui do exemplo. Muito cuidado. Eu vou fazer uma conversão do número 123 para binário. Está aqui o número, né? Perfeito. Eu copio e colo daqui para lá. Cuidado, aqui ele só está representado em 7 bits agora. Eu preciso adicionar um 0 à esquerda aqui para fechar com o modelo que está aqui, 8 bits por byte. Ok? Fazendo então a conversão de 192.168.123.132, eu tenho essa sequência de bits. Agora eu vou copiar esse número aqui de cima na máscara de subrede e vou fazer o AND lógico entre esses dois números, que vai resultar nesse terceiro aqui de baixo. Portanto, esse é o resultado do AND lógico de um endereço que pode ser, por exemplo, a origem com a máscara de subrede. Vocês vão ver que todos os bits que estão desligados da máscara de subrede por uma operação AND vão ficar desligados no resultado final. O mesmo eu vou repetir agora para o segundo endereço a ser comparado, que é 192.168.127.152. Observem que 192.168 já está pronto, já foi convertido para binário, e só vamos converter a parte de baixo, que é 127.152. 127.152. Novamente, eu faço a operação lógica entre esse valor, que resultou da conversão do IP para binário, com a máscara de subrede, que já foi determinada lá em cima. Agora, o resultado é essa linha de baixo aqui. É essa linha que eu estou mostrando aqui agora. Finalmente, eu faço a comparação entre esse resultado do AND lógico e esse resultado do AND lógico e eu botei os dois um acima do outro aqui e já destaquei, indicando que existe um valor diferente. Portanto, se não são iguais esses resultados das duas operações, significa que esses dois dispositivos não estão na mesma subrede. Assim, no momento de transmissão do pacote, tomando um exemplo como de origem com este e destino esse dispositivo vai enviar então ao seu gateway padrão o pacote com esse endereço lógico aqui de destino, e o gateway tratará então de encaminhar, caso ele conheça, a subrede de destino onde se localiza esse dispositivo. Para finalizar aqui, eu vou apresentar uma figura que será utilizada também na atividade proposta para essa aula, que é essa seguinte topologia de rede. Junto com o estudo dessa topologia de rede, eu sugiro o retorno e revisão do conteúdo que está na primeira parte da aula, que trata de métricas de desempenho, domínios de colisão, endereçamento, domínios de broadcast e dispositivos de rede.
Ela é bastante importante e reunirá agora a questão de dispositivos de rede e endereçamento IP. Assim, observando essa topologia, o que eu posso destacar aqui, primeiramente, os dois dispositivos se localizam em duas LANs, que são, à esquerda aqui, uma rede local subrede A, com um hub como dispositivo concentrador, e essa LAN tem um gateway específico que vai ter acesso à rede externa. Conectando as duas LANs, existe um roteador que tem acesso à rede externa, WAN, e conecta com outro gateway também que pertence à subrede 2, que tem 5 computadores ligados num switch de camada 2 aqui. Aqui está a configuração da rede 2, que contém duas subredes, 192.168.2.0/24, refere a máscara de subrede, quantos bits representam subrede, e o 92.168.3.0/24 também. Observem que abaixo do nome dos dispositivos PC 1, 2, 3, 4 e 5, existem os IPs configurados de cada um, e todos compartilham as mesmas máscaras de subrede, que é /24. Reparem que da mesma forma, os hosts da LAN do lado esquerdo, conectados ao hub, também estão numerados como PC 1A, 1B, 2A, 3A, 4A e 5A, e tem os seus IPs indicados embaixo, todos eles compartilham uma mesma máscara de subrede. Quero lembrar aqui que o hub é aquele dispositivo que opera na camada física, então ele é um repetidor que todos os pacotes enviados, independentemente de origem e destino, tanto de forma nível físico ou lógico, será repetido para todos os outros dispositivos na rede. E um switch de camada 2, ele é capaz de interpretar o endereço físico e encaminhar o pacote para somente o destino, caso não seja um pacote tipo broadcast, que é aquele entregue e destinado a todos na rede. Lembro também que o dispositivo gateway aqui, se nós revisarmos lá, ele implementa mais camadas, inclusive até a camada de transporte. E faz também funções de regeneração, endereçamento nível físico, nível lógico e camada de transporte. Assim, quando endereçado o seu endereço físico para acesso fora da rede, ele irá avaliar as outras camadas, desde a camada de enlace, camada de rede e possivelmente de transporte, para decidir se esse pacote vai ser enviado ao router para chegar à internet, acessar um IP público externo, ou se esse pacote não pode ser roteado. Caso não tenha o seu endereço físico, ele simplesmente vai ignorar o pacote. Assim, tendo esse exemplo de subrede, conhecendo essas configurações IP e máscara, configuração IP e máscara, na tarefa 7, eu peço que, baseando nessa topologia de rede apresentada, se faça a avaliação aí de uma série de situações. Identifique, por exemplo, aqui, quando se pede caminhos percorridos, cite as sequências de dispositivos por onde o pacote irá trafegar. Identifique os componentes da rede que não são dispositivos usuários do sistema, mas somente dispositivos para operação da infraestrutura. Cite aí quem são e o que representam cada um dos dispositivos. Eu rapidamente já citei eles aqui, mas eu peço que faça uma consulta na primeira parte da aula de hoje para esclarecimento e revisão. Verifique se o PC 1A e o PC 5A estão na mesma subrede. Isso é obtido através de uma operação similar àquela que eu acabei de explicar de verificação, usando os endereços de origem e destino e as máscaras de subrede. Verifique se PC 1B e PC 4B estão na mesma subrede. Novamente, mostre os cálculos e as conclusões. Verifique e descreva o caminho percorrido por um pacote enviado por PC 1A para o endereço 10.003. E indique quais os dispositivos receberão uma cópia dessa mensagem. O PC 1A está aqui. Então, ao enviar
para essa LAN aqui, vários dispositivos receberão cópia desse pacote e explique quais são e por quê. Assim se pede a mesma coisa em relação ao caminho percorrido pelo pacote enviado de 1B para o endereço 192.168.2.2. E quem receberá a cópia desse pacote enviado? Qual o caminho percorrido por um pacote enviado de PC3B para esse endereço, que não está nas LANs da figura, portanto é um endereço IP público? Quais as camadas de protocolo serão consultadas em cada dispositivo no caminho? No caminho percorrido por esse pacote. Qual o caminho percorrido por um pacote enviado de PC4A quando ele envia para o endereço 192.168.3.4? Qual o caminho percorrido por um pacote enviado de PC2B para o endereço 192.168.3.4? Quais as camadas de pilha de protocolo serão consultadas em cada dispositivo do caminho? Explique aí. PC2B é esse. Verifiquem se o IP dele e esse IP de destino estão na mesma subrede. Fica a dica. O pacote de broadcast enviado por PC3B chegará à interface de rede de quais dispositivos? PC3B, esse aqui. Lembre-se que pacotes de broadcast não são roteados na rede. Eles serão bloqueados, porque eles só podem ser enviados localmente na LAN. Uma resposta a um pedido de PC2A é recebida na interface WAN. PC2A enviou para a internet um pacote para o endereço de IP público externo e recebeu uma resposta, ok? Qual o caminho percorrido por essa resposta? Quais serão as camadas consultadas em cada dispositivo no caminho? Quem também receberá cópia do pacote da rede? Vejam que o PC2A vai receber um pacote vindo da interface WAN e chegará... PC2A está aqui. E chegará por esse caminho. Indique quais são os dispositivos no caminho e o que será consultado em cada camada. Qual das redes A ou B terá maior número de colisões? Indique aí pela natureza dos concentradores usados em cada uma das duas redes. Essa tarefa exige tanto consulta no conteúdo da parte inicial da aula, como conteúdo de endereçamento. E eu peço que todos tentem realizá-la conforme já se sabe, e nós continuaremos o assunto de endereçamento na próxima aula, então, se possível, façam essa tarefa antes da próxima aula.